Boa noite. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e preparar para nós louvar a Deus, estudar um pouco da palavra dele. Que Deus nos abençoe, nós neste momento mais uma vez. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por ter trazido nós aqui e também pelo dia que nos deste, vem nos abençoando, nos sustentando, todas as nossas vidas, a todos os dias, a cada segundo, cada momento de nossa vida. Agradecemos pelo frio, agradecemos até esses problemas, enfermidade que tu permites. Mas pedimos a Ti que nos livre disso, nos abençoe, que não venha atrapalhar nós te servirmos, de vir até aqui, de pregar, de cantar. Pedimos em favor dos demais irmãos, aqueles que estão enfermos, que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, família, nossos irmãos em Cristo, das igrejas, e nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, os cristãos. Pedimos também em favor da família de nossos filhos e traga mais pessoas, irmão, para junto de nós, Senhor. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus. Eu vou escolher os hinos, que está indo meio baixo. Se o irmão José puder me ajudar, bom, que eu estou com a voz bem ruim. Nós dois, meio rouco. Ele está meio rouco, então quem sabe, né? Vamos começar a cantar o hino 9. Santo, Santo.
Agradeço o irmão Zé Vicente, a disposição dele, eu falei, me ajuda, porque eu falei, aí eu sabia, eu vi que está com dificuldade, eu também nem não cantei. Aí o Antônio chegou. Já deu uma melhorada boa, mas ainda está complicado. Então, Atos dos Apóstolos, nós fomos, um dia deste, acho que foi domingo de manhã, até ao capítulo 6, até o versículo 8. Mas vamos voltar para trás, ler o versículo 7 e depois continuar. Atos, capítulo 6, versículo 7.
Que eu me lembro, eu nunca peguei um resfriado, se é gripe, eu não sei. Então as vacinas não tá resolvendo, né? De ficar uns par de dias desse jeito, de deixar... fica tão rouco desse jeito. A tosse já tem dado tosse, né? Mas eu nunca perdi dia de servir, deixar de trabalhar por causa do resfriado. Mas mesmo que tivesse assim, tu veio trabalhar. Hoje não dá, hoje o corpo tá bem ruim, né? Mas naquele tempo que a gente estava acostumado, há mais de 10 anos atrás, 10 anos e 7 meses atrás, eu estava na atividade, né? Então já estava o corpo acostumado, né? Com batente. Aí tudo bem, podia ser que não. Eu tenho até esse olho aqui um pouquinho menor do que o outro, que eu tive conjuntivite, e eu não tratei direito com a receita que a médica me passou. Até eu estava almoçando na mesa, junto assim, sabe, no refeitório, bastante gente lá no prédio, né? E me parece que era lá na São Martins, acho que era lá que ele estava trabalhando. Aí, o mestre de obra, também, ele era mestre de obra, patrão também, dono empreiteira, um sócio, sentado na minha frente, falou: Sebastião, o senhor está com conjuntivite. Isso pega com tangente. Procura o médico. Ele percebeu. Aí foi, me deram 5 dias de atestado, né? E tratar colírio. Mas naquele tempo eu não era acostumado com colírio, que nem tive que fazer agora mente na cirurgia do olho, né? Aí eu pus pouco melhorando, ficou 5 dias, mas não fiz o tratamento correto. Ele ficou com os olhos assim. Mulher falar, os olhos estão mais murchos, né? É o direito. E é por causa disso, né? Então, fica por causa dos outros igual, assim, né? Mas graças a Deus, né? Ainda estou enxergando bem depois que eu fiz a cirurgia da catarata, né? Então aqui nós vemos no versículo 7, a página, versículo 7, a página 1182. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Você vê que falar, crescia em primeiro lugar que fala a palavra, crescia a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve crescer, irmãos. A palavra de Deus, ela deve crescer em nós, né? O conhecimento de Deus deve crescer. Nós não ficamos sempre onde nós estamos, sempre melhorando, aprendendo mais. Nós devemos crescer na fé, eu falei aquele dia, né? Crescer na palavra de Deus, que nós crescemos, tendo crescimento na palavra de Deus, nós podemos falar para os outros, nós podemos ensinar para os outros. A gente não aprende para nós, nós aprendemos para os outros, para poder explicar. E também ficar cheio do conhecimento da palavra de Deus, para poder pregar a outros que não sabem. Interessante aqui, esse escrito aqui, quem escreveu este livro aqui, o autor, primeira coisa, o autor é o Espírito Santo, sem dúvida, da Bíblia toda. Mas o Espírito Santo usou o apóstolo Pedro, foi Pedro. Ele ditou e Lucas, é um médico, ele escreveu. Pedro era analfabeto. Pedro não sabia escrever. Se ele não sabia escrever, também não sabia ler. Mas ele foi um pregador. Ele tinha o maior professor, o Espírito Santo. Nem que a pessoa não sabe ler, ele aprende a ouvir e ele pode ser um pregador, pregar. Então quer dizer que mais homens iam se convertendo. Falar que aumentava os seguidores de Cristo, os discípulos. Deve aumentar os discípulos.
pregando o Evangelho de Jesus, pregando isso. E muitas pessoas aceitavam e vinha e seguia o Mestre Jesus Cristo. Jesus nunca estava sozinho. Primeiro ele era guiado pelo Pai, Deus Pai, guiando o Deus Filho aqui na terra, protegendo tudo até a todo momento. Mas ia uma grande multidão seguindo a Cristo. E nós hoje somos seguidores de Cristo. Só que nós seguimos a Cristo pela fé, não é pela vista. Nós não vemos Jesus, mas sentimos a presença dele em nossos corações. Então aqui nós vemos aquele que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao céu. Agora o versículo 8 fala de Estevão. E Estevão, cheio de fé e do poder Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, levemos aqui, domingo de manhã, 2/7/23. Aqui levemos aqui um grande acontecimento que aconteceu sobre a palavra de Deus. Está o relato todo dos apóstolos, falando da palavra de Deus e o que o Espírito Santo ia controlando cada um. O Espírito Santo hoje nos controla se nós deixarmos ele controlar. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e o poder de escolha. Cada um escolhe o que ele bem quer. Agora, se Deus permitir, ele vai realizar. Agora, o Espírito Santo, ele quer nos usar, quer nos guiar. Se nós tivermos entregar esse corpo, nosso coração, o coração da alma, o nosso desejo, a vontade dele, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ir na igreja, quero pregar, quero viver uma vida justa, não quero fazer injustiça. Então, põe no coração que o Espírito Santo, ele guia, ele a todo momento. Então, é isso daí. Agora o 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então aqui está indicando que judeus que foram tomados como escravos de Roma, ou de alguma outra parte do Império Romano. Mas agora foram postos em liberdade, por isso que tem o nome de os libertinos. São os libertinos, foram livres, libertos. E nós, quando nós somos libertinos, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Num certo sentido, irmãos, bíblico, talvez, se nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo. Se hoje nós somos servos de Cristo, porque antes nós não era servo de Cristo. Não pode falar também que era servo do diabo. Era escravo. Ele judia, ele veio para matar, para destruir, para roubar. Isso é o trabalho de Satanás, dele. Então quer dizer que nós, e em consequência, retornava a Jerusalém. Eles vieram para Jerusalém. Devia ser assim hoje. Quando a pessoa está escravizada por algum tempo por Satanás, quando se vê livre, ele deve retornar para Jerusalém hoje, retornar para a igreja, porque tinha uma sinagoga em Jerusalém, e possivelmente tem que ver com cada um destes grupos de judeus, que tinha uma sinagoga em Jerusalém, e disputava com Estevão. Sabemos que disputar não é bom. Não é recomendado a ninguém disputar com nada.
a não ser por força maior. Aí você deve disputar, defender o seu ponto de vista, o nosso ponto de vista, por motivo de força maior. Contrário de alguém que pensa diferente. Agora, discutir, isso é bem diferente de discutir. Você tem um ponto de vista de se defender que você está certo, que você não está errado, seu ponto de vista bíblico da Bíblia. Então, aí, isso não é um debater. Não pode debate. Debate nunca é bom. Alguém sai ofendido, alguém sai magoado. Agora, você defender a sua crença, a sua fé, do seu Deus, defender algo que você está certo, você prova, você não precisa de discutir, chegar num debate e de ofender, precisa ter um nível. Aí a pessoa agradece, entende? E Paulo, conhecido como Saulo, era um líder lutador contra Estevão. Saulo, era Saulo. E é provável que ele tinha que ver com a sinagoga que pertencia à Cilícia, já que Tarso era a cidade natal de Paulo, estava naquela região. Paulo, depois que converteu, no versículo 10. Ele não podia resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. Se fosse Paulo que encabeçasse a disputa contra Estevão, teria sido mais interessante, ao tomar em conta que Paulo era a esperança dos fariseus naquele tempo. Eles tinham esperança. Sempre, até hoje, na nossa época, sempre tem alguém que tem esperança em alguém, que conta com alguém. Alguém está seguindo alguém, né? Como diz, um outro está seguindo o outro. Então, por haver possuído um grande conhecimento da lei, Paulo tinha um bom conhecimento da lei. Paulo era judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Agora, como eu marquei aí, capítulo 22, versículo 3, 4. Mas eu pus o 5 também, mas seria até o 4, mas vamos ler o 5. Vocês vão para frente um pouco, no capítulo 22, versículo 3. Aqui vai falar um pouco de Paulo. Quanto a mim, Paulo falando, versículo 3 de capítulo 22, um pouco para frente, página 1207. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo deu o currículo dele, falando como é que ele era. É a mesma coisa nós hoje, irmãos. Fomos alunos do nosso saudoso irmão Félix. É difícil você conversar com um cristão daquele tempo que participou, foi aluno do irmão Félix. O irmão Félix foi um professor. Inclusive, para mim, ensinou muita leitura. O irmão Félix preocupava com ensinar, né, Paulo? Com ler voz, não falar como batatinha quente na boca, as vírgulas. Ele tinha aquela paciência. O irmão Félix tinha um zelo com os irmãos, o pregador, e com a igreja, que é difícil. Ele preocupava. Você via só que ele até cansava. No começo tinha tanta versão, lembrei agora disso, versão de Bíblia, que ele tinha a paciência. Lembra, irmão Paulo? Ele lia na versão atualizada, ele lia na revisada, ele lia na corrigida, ele lia no... Depois do grego, eu ia falar.
E o pior, que o grego dele era um antigo, no livrinho assim, também, tudo amarelo. O Gamaliel do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo foi instrutor com ele, aprendeu com ele. Fui professor do apóstolo Paulo. Vejam só. E nós foi do irmão Félix. Ele, por fim, me ensinou música. Ele teve muita paciência para me ensinar. Eu dava trabalho. Ensinando aula de me ler as notas da música, os tempos, o solfejo e tudo. Então ele falou que aí no versículo 4, ele fala assim ainda aqui no 3, zeloso de Deus, tanto com todos vós hoje sois. Então o apóstolo, quando ele era Saulo, ele fala lá em Romanos capítulo 10, ele tinha zelo. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele defendia a crença dele porque ele cria que estava certo, que eram os outros, vamos dizer, nós do lado de cá que estava errado. Jesus já tinha ressuscitado, tinha morto. É aquele grupo do caminho que está errado, é uma blasfêmia. Olha o 4. Olha o que ele fala no 4 aqui, e persegui este caminho. Aqui não está com letra maiúscula, mas na outra versão que eu tenho lá está com letra maiúscula. E eu pus aqui com letra maiúscula. E persegui este caminho até a morte. Morte de quem? Vamos ver. Prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Ele perseguiu esse caminho aqui, dá a entender, porque ele matou muita gente, né? Até matar. Mas eu acredito que ele perseguiu esse caminho até a morte dele. Até a morte. Quer dizer, eu persegui eu fui até a morte. Porque eu morri. Ele morreu por Cristo, com Cristo, né? Mas ele levava aprendendo muito gente, pondo na prisão, olha aqui, tanto homens como mulheres. Era uma autoridade carrasca mesmo, vamos dizer assim. Mas ele não estava fazendo crime porque estava acima da lei. É a mesma coisa hoje, a autoridade dá em cima das pessoas que são marginais. Eles estão cumprindo a lei. Pega, prende, a justiça solta, assim vai. Mas o apóstolo Saulo, então, ele ia cumprindo a lei. Por causa que eles estavam pregando contra eles. 5. Como também o sumo sacerdote me é testemunha. Ele está dando, contando. E todo o conselho dos anciãos. E recebendo deste, cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados, vamos dizer, algemados, para Jerusalém. Foi para buscar eles. Aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Imagina se tivesse hoje alguém com essa autoridade na mão, esse poder com carta, e a turma junto. Será que alguém viria aqui? Sabia que viesse, ia chegar, ia ser preso, ia ser arrestado, amarrado, ia levar para o céu. Imagina só. Então aqui a diferença é que o Espírito Santo ungiu Estevão com sabedoria. Estevão foi ungido com o Espírito Santo, o maior professor. Versículo 11. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Subornaram, quer dizer que eles compraram as pessoas, subornaram, fizeram um negócio com ele, mas depois você pagar, deu uma recompensa, paga com dinheiro. Você vai falar isso, aprovar isso. Uns homens, para que dissessem, vocês vão falar isso. Ouvimos-lhe, falar que tinham ouvido eles falarem palavra de blasfêmia. Eles não tinham falado isso, mas mentiram contra Moisés e contra Deus. Então, eles planejaram esse povo aqui,
e formaram um plano junto eles, reunido, né? Que não tinha validez. Então, se o plano tivesse validez, ia para frente, dá certo. Quando nós vamos fazer um plano, irmãos, né, deve que o plano tem validez, o quê? Baseado nas escrituras e aprovado por Deus. Você faz um plano, qualquer coisa, negócio vamos fazer. Entre a família, na igreja, que seja, tá? Deus aprova isso que eu vou fazer? Eu vou pecar ou não? Vou mentir? Eu vou blasfemar? Olha, irmãos, no trabalho, quem está na atividade de trabalho tem muito problema com isso. Tem problema para assinar, para você concordar, para você aceitar, para você falar. Você quer ver fazer greve? Isso em firme é difícil isso aí. Uma vez em greve lá, irmãos, reuniu tudo. Eu falei, eu não vou participar dessa greve. Porque não sei o quê. Cheguei com a bicicleta, primeiro lá na portaria. Falei para o guarda, não, pode entrar, entrei. Aí conversei com o mestre de obra, falou, pode trabalhar. A turma ficou tudo para fora, foi chegando e cantando som, aquela coisinha toda. Eu trabalhava com uns par de dias assim, eu já sabia o serviço trabalhando. Rapaz, teve, no último dia eu não consegui entrar, não consegui, barraram, aí eu vi que não tinha jeito, um contra um, não tinha jeito. Mas não participei do tropé da coisa assim. Então, uma coisa é pecado. E não sabia que, eu vou, por causa de um aumento de salário, é isso aí, bom. Eles prometeram alguma coisa contra a verdade. Prometeram alguma coisa para aqueles contra a verdade. Alguma coisa que tinha que ver com o plano desarticulado. Para isso, vamos ver o 12. E excitaram o povo, quer dizer que, citaram, deixaram o povo tudo animado para gritar, né? E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo contra ele quem? Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, refere-se às mentiras que eles disseram. Eles seguiram dizendo com respeito contra Estevão, um homem de Deus, ao ato de conseguir a permissão dos sinédrios. Mentiram para conseguir arrumar prova, testemunha, para conseguir permissão do sinédrio, para deter a Estevão. E eles o fizeram, Deus permitiu. O que eles desejavam ou desejavam. Então, o versículo 13 vai, e apresentaram falsas testemunhas, que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Veja só o que eles falaram. Falso testemunha. E arruma. Se pagar, uma pessoa que é justa, uma cristã não aceita. Né? Falso testemunha falso. O que mais tem é testemunha falsa hoje. Não falta falso testemunha. Ele falava a verdade. Estevão estava falando a verdade, dizendo que a lei, vamos supor, não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Em outras palavras, ele está dizendo, a lei não salva. Não precisamos, não estamos debaixo de guarda de lei. Obras não salvam, mas coisa de hoje isso. Quem salva é Jesus Cristo. Isso é para o Evangelho. Ele fala, ele é o caminho que conduz ao céu. Jesus é o caminho, não é o caminho físico, caminho espiritual. Jesus é o caminho que conduz ao céu, que leva aos céus. Quando a sua fé chega até ele com arrependimento de pecados. Tem tudo isso. Lá que tem fé em Jesus Cristo.
E essa fé não é acompanhada com arrependimento de pecados, com renúncia, é uma fé morta, ela não vai produzir frutos. O que vai produzir frutos é que você arrepende, aí você vai fazer coisa certa. Você arrepende que você está fazendo errado, que você fez errado. Vivendo uma vida em pecado. Falando isto para os de hoje que estão nos ouvindo. Falar sobre a vossa salvação da alma. Mas é muito importante isso. A gente pregar sobre a salvação. 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. O que Estevão havia dito é provável que apoiaram a sua acusação sobre alguma aparência da verdade. Eles torceram, né? Mas distorceram o seu significado totalmente. Provavelmente se refere às palavras ditas por Jesus no discurso do Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24, versículo 2. O que Jesus disse lá? E quando Jesus ia saindo do templo, em Mateus 24, 2, ele diz, no versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então eles ficaram tudo contentes. Quando Jesus saiu do templo, imagina nós aqui, né, que nós estamos pintados, olha que templo bonito, a estrutura. Mestre, os discípulos, tudo simples, com aquela simplicidade. Olha, a estrutura, que estrutura bonita. Olha o doido. Jesus, porém, lhe disse, não vês tudo isto? Foi um susto, né? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Olha, não vai ficar. Em certo sentido, né? Que o costume tinha que ser mudado. Aqui ele diz, o costume tem que ser mudado. Às vezes tem um certo costume, hábito, tem que ser mudado. Em consequência do Novo Testamento e do fato tinha a intenção de serem trocados. Então, por isso, igual 15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, olha bem. O sinédrio olhava fixamente nele, em Estevão, com a glória do Senhor. Ele olhava nele fixamente, mas Deus fez eles, o povo, ver o seu rosto como o rosto de um anjo. Não é que ele tinha o rosto de um anjo. Homem igual aos outros, mas ele é cheio do Espírito Santo, então Deus fez. E eles viram algo diferente que tinha que ver com a glória do Senhor que resplandecia no rosto de Estevão. E por isso devemos mostrar também, nós, a glória de Cristo, para que Ele apareça em nossos rostos, também em nossas vidas. Não é que nós vamos ficar mais bonitos, ficar radiante e brilhante. O nosso testemunho, a nossa fisionomia, em vez de mostrar uma cara feia, raiva, às vezes um sorrir, mostra a glória de Cristo no bom testemunho, no falar. Isso é que nós devemos fazer. Que apareça também nas nossas vidas. Os filhos de Deus por Jesus Cristo devem ser diferentes do mundo de hoje. Devem brilhar no seu viver, daquele lindo brilha no mundo o seu viver. Deve isso. Como aconteceu com Moisés quando inicia do Monte Sinai. Agora eu escrevi algum versículo, se vocês quiserem acompanhar, depois não vai começar o versículo 7, o capítulo 7 hoje, né? Em Êxodo 34, versículo 29, se vocês quiserem ir lá no começo da Bíblia. Então, diz assim, e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas
testemunha estava nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Então, note bem, literalmente, aqui fala, tem outra Bíblia lá, na Bíblia Genebra, ela diz assim, literalmente, emanava chifres, era chifres, ainda que a raiz hebraica geralmente se refira a chifres, parece referir-se aqui a raio de luz. Porque chifre, o chifre é símbolo do quê? Eu lembro que o pastor Antônio falava isso, né? O chifre é símbolo, porque o que o animal? Poder. O animal tem chifre, é o poder do animal está no chifre. Então é isso que diz. Então, agora, conforme Abacuque também, que Abacuque, capítulo 3, 4, ele está para frente de Naum, Naum e esqueci a outra próxima lá. A liderança, Abacuque 3, 4, a liderança de Moisés foi confirmada pela luz refletida da glória de Deus. Foi o poder, a liderança de Moisés. Quer dizer, com Arão era a presença de Deus em Moisés. Agora, de Êxodo, livro 29, agora 30. Olhando, pois, Arão a todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar a ele. O resplendor indicava que a glória de Deus sobre o rosto de Moisés era como um raio de dardos, né? De relâmpagos saindo. Agora, Abacuque, a oração de Abacuque, capítulo 1 até o 4, página 1005. Interessante, começa o versículo 1 dizendo assim, ó, Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Singionote. A palavra Singionote é o mesmo plural de Sijon, né? E significa clamar em voz alta. Então lembra assim, a oração do profeta Abacuque sobre o clamar com voz alta. Quando fala Sijon, está entre aspas aqui. Então, a oração do profeta, na outra versão, disse assim, ó, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele orou, mas tipo cantado. Ao 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Versículo 2 aqui, Abacuque. E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos fazem a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele orando, cantando para o Senhor, pedindo a Deus, ó, Senhor, ouvi a tua palavra e temi, porque ele sabia que Deus é Deus, ele é rigoroso, como disse Naum. Ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, está falando, e no meio dos anos fazem a conhecida, faz ela conhecida. Agora, na tua ira, no furor, eu falo para o Senhor, mude o plano, né? Lembra-te da misericórdia. Então, o Senhor, ó Senhor, ouvi a tua fama. Ele fala, outra versão. E me dobrei em referência para te adorar. O Senhor, então, aqui ele se repete, né? As tuas obras de antigamente, no meio destes anos de aflição, no meio destes anos de dor,
Demonstra o teu poder na ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele só clamando assim. Então, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, outra versão, e me sinto alarmado. Abacuque falando, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Então ele está pedindo a Deus. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 13. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo, Selá, abre o parente, Selá, fecha parente. A tua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. A frase que Deus virá de Temã refere-se ao Sinai. Refere-se ao Senhor quando conduzia os filhos de Israel desde o Egito através do deserto desolado. Esta frase e o santo do monte de Parã refere-se ao monte Sinai mesmo, onde foi dada a lei. A palavra Selá pronuncia a plenitude deste capítulo, quer dizer, como um cântico dado pelo Senhor Abacuque, ele estava recitando, cantando com o coro de adoração no templo. Aí tinha a pausa. 4. E ao resplendor, Selá, fez como a luz. E o resplendor, aquele acho que é Sela, fez como a luz. Raio brilhante saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da tua força. Então ele via que o poder de Deus, o resplendor da luz, os raios brilhantes da luz, saía da sua mão, da mão do Senhor. E aí ali ele via que estava o seu poder, sua força. Aí estava o esconderijo da sua força. Então refere-se, esse resplendor de luz, refere-se à glória de Deus, que é tal magnitude, que não tem tamanho, não tem comparação, que ao menos mortais. Especialmente em seu estado em converso, não podia suportar. Eles não podiam. Agora, raios brilhantes saíam da sua mão. Transmite a ideia de raios brilhantes da glória e poder saindo das mãos para realizar curas e milagres. Isso é Lucas 4:4. A frase "e ali estava escondido o seu poder" se refere ao seu pleno poder que estava escondido no seu ser. Aqui nós vemos todos o poder de Deus, o raio que saía da luz, que não brilhava no rosto de Moisés, era a glória de Deus. E todos estavam, aqui no versículo 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, olhando fixo, viram o seu rosto modificado, como o rosto de um anjo. O povo era de um coração tão duro, tão mau, mesmo vendo assim que é uma coisa sobrenatural, uma coisa que não é para acontecer, vendo que o homem se é de Deus está com ele, mesmo assim apedrejaram até a morte. O homem é cruel, o homem sem Deus ele é cruel. Pode ser a pessoa, a gente vê na televisão as mulheres, pessoas pedindo pelo amor de Deus, entrega todo o dinheiro, me deixa a vida, não me mata. Mas é o poder de Satanás das nossas pessoas. A pessoa mata com sangue frio. Então não é estranho, né, olhar o que fizeram com Estevão, o que o apóstolo fazia, e hoje eles fazem
de outra maneira, sem piedade, sem dó. Não tem dó do ser humano. Nem parece que são todos filhos de Adão e Eva e irmão de Adão e Eva. Pelo contrário, são filhos do diabo, como diz o próprio Jesus. Quem não tem Jesus, quem não se converteu, não pode confiar. Tem uma certa religião, aquele que tem religião, não é que não está numa religião certa, mas está sendo educado. Eles vão andar no caminho até mais ou menos. Mas são as pessoas incrédulas, incrédulas mesmo, que não ouve a palavra de Deus, não tem uma devoção, nada, nem errado. Isso é o demônio puro. Não tem piedade, não tem coração. Amém, meus irmãos? Então vamos cantar o hino. Sexta-feira veio o irmão Paulo pregar, que Deus use ele, como Deus sabe, que nós possamos estar aqui. Quase que no começo eu falo, eu vou tentar. Se a voz, porque eu tentei cantar, eu não consegui. Se a voz começar a sair, começar a tossir, eu vou. Mas por isso Deus permitiu, eu agradeço a Ele. E a atenção dos irmãos. Então vou louvar a Deus. Qual é o hino? 305, pode ser? Consagrar. Precisa consagrar mesmo, né? Precisa consagrar. Tudo, hein? Pior que fala tudo, hein? 305. Não é só uma parte, não. Esse hino de Maria. Sempre ele dava até que no órgão, eu escolhi esse hino.
Então, tenha uma boa noite, um bom resto de semana. Possamos estar sexta-feira aqui, o fim de semana, Deus permitindo. São Paulo, pode orar? Porque a voz está com a voz boa, mas... Orar? Ore, por favor. Senhor, pedimos né, pela saúde de cada um de nós, né, que o Senhor é conhecedor de todos, né, pedimos né, pelo pastor, pela sua recuperação da sua voz, pelo irmão José, né, que o Senhor possa estar livrando dessa tosse, dessa gripe, né, dessa alergia, o que seja, né, do irmão Antônio, das suas dificuldades, da minha mãe, da irmã Maria José, da nossa minha da Cássia, né, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. E pedimos, né, pelo próximo culto de sexta-feira, que possamos estar presentes. Amém. E pedimos, né, por tudo que aqui foi feito, que o Senhor possa estar abençoando, né, ao estudo da sua palavra que foi feito, os hinos cantados. Pedimos mais uma vez pelo pastor, né, que o Senhor possa estar abençoando ele em tudo que ele necessita. Amém. E agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né, e possamos sempre, né, dar bom testemunho onde o Senhor nos